Boa tarde a todos. Somos o Amanda e a Rosinha, do Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar. Neste ano pastoral 2020-21, o Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar vai continuar com a Escola de Famílias, em encontros na forma de telescola, pelo menos por agora. O teletrabalho, a aprendizagem à distância, o confinamento, as reuniões virtuais vieram trazer novas rotinas, novas formas de relacionamento. A Escola de Famílias vai ajudar. Serão 4 temas abordados por especialistas ou em forma testemunhal que irão focar a vida de casal, as redes sociais, o impacto da pandemia e o cultivo da esperança na vida familiar. Estas sessões destinam-se a todos os que queiram refletir, partilhar ou simplesmente escutar as perspectivas dos convidados sobre estes temas. Não se pretende dar receitas, mas cultivar a partilha de ideias e experiências e fazer brotar a cultura da esperança e da alegria, a começar pela célula fundamental que é a família. É com muita alegria que neste início do ano da Escola de Famílias recebemos a mensagem do Sr. Arcebispo Primaz, o Sr. Dom Jorge Ortiga. Agradecemos-lhe a mensagem que nos enviou, que é uma mensagem de proximidade e incentivo a fortalecer a vida familiar, para que na fé, na caridade e com esperança sejamos testemunho e fermento na comunidade onde nos inserimos. Convidamos-vos agora a escutar a mensagem. Quero começar por saudar cada um e cada uma daqueles e daquelas que irão participar nesta Escola de Famílias, que nesta sua segunda edição irá abordar a temática de famílias com esperança. Ao saudar, quero naturalmente congratular-me com esta iniciativa, porque eu reconheço de extrema importância e atualidade. Quando nos vimos praticamente obrigados a fazer a experiência de um confinamento, nós fechámos-nos dentro das nossas casas. Conversámos muito mais, jogámos uns com os outros, brincámos, tivemos tempo para rezar, tivemos tempo para ler, tivemos tempo para pensar naquilo que era a família. Muitos disseram que dentro daquilo que era dramático e dentro daquilo que foi custoso, foi um dos frutos positivos em experimentar o valor da família. E foi também nesse tempo que nós tivemos uma graça, direi mesmo uma graça. Esse confinamento aconteceu nos finais da Quaresma e depois na Páscoa, no tempo pascal. E com o tempo pascal, na liturgia, nós tivemos a oportunidade de ver os primeiros dias da comunidade primitiva de Jerusalém e como os cristãos depois foram expandindo pelo mundo romano. Então, aí verificámos como os apóstolos andaram de terra em terra e foram criando o cristianismo, fundando o cristianismo, a partir das sinagogas, mas depois também a partir das casas concretas, de famílias concretas, que têm os seus nomes escritos no livro dos Atos dos Apóstolos. De tal modo que, mais tarde, as reuniões da igreja aconteciam nas famílias das pessoas. Aquelas famílias que tinham uma casa maior eram capazes de acolher outras famílias com menos capacidades e aí se fazia uma experiência de verdadeira igreja. Daí surgiu uma afirmação e uma certeza. A igreja, ou melhor, queria dizer, a família é uma igreja doméstica, uma eclesia. É isto que importa hoje continuar a redescobrir. Naquela altura do confinamento, isso aconteceu um pouco. Mas agora importa continuar a refletir, importa continuar a pensar e, sobretudo, reconhecer o que é que faz falta para que isto se torne evidente. Será acontecer que não sejam muitas famílias a querer fazer esta experiência. Pode ser um grupo, quem sabe, pequeno. Mas aquilo que importa é que alguns acreditem que o fundamental é que a família seja esta expressão de igreja e que na família se viva verdadeiramente a igreja. Se viva a igreja no encontro com a palavra de Deus, porque deverá haver momentos para que isso aconteça. Se viva em igreja, em momentos de oração concretos, de muitas maneiras. E depois também se viva e se aprende a viver na caridade e no amor,
entre os membros dessa mesma família, mas depois alargamos à comunidade, assim como também à igreja. E daí que então o encontrar-se para refletir, abordando determinados aspectos que esta escola das famílias irá propor, como dizia no princípio, é um momento de extrema importância. Em primeiro lugar, para as famílias, pelas próprias, que irão reconhecer a beleza de crescer e de viver em família. Porque o que importa é que as famílias sintam que são famílias felizes e que vivem a felicidade na mesma família. Mas a partir daí irão enriquecer também as comunidades paroquiais. Porque importa que isso aconteça. Importa que, efetivamente, isso se realize. Por isso, caríssimos amigos e caríssimas amigas, façamos este pedido. Aproveitai este tempo para refletir, para ver o que é que importa, o que é necessário, para que a vossa família seja, efetivamente, uma igreja doméstica. Dai-lhe conteúdo, procurai fazer a experiência. E depois, entusiasmai outros para que isso aconteça. E não me quero introduzir nos temas desta escola de famílias, mas permitir que faça uma pequena referência ao nosso programa pastoral. Eu creio que vós sabeis que tivemos um triênio em que nós trabalhamos um pouco a realidade da fé. Depois mergulhamos no conteúdo da esperança, chegando a este apelo que todos nós e as comunidades deviam ser semeadores da esperança. Agora iniciamos um outro triênio sobre a caridade. Então queremos, efetivamente, compreender a caridade. Não é apenas mergulhar em fazer algumas coisinhas de caridade, como que pensemos que estamos a viver a caridade quando oferecemos alguma coisa aos pobres. Isto é um aspecto, mas a caridade é muito mais. A caridade é Deus, Deus que é amor. E por isso mesmo, se é Deus, nós temos que viver também nesta experiência de acolher o amor de Deus, porque a caridade só acontece quando nós acolhemos no nosso coração o amor de Deus, e porque o acolhemos, nós depois sentimos no dever e na obrigação de amar a Deus em primeiro lugar e de amar os outros. Por isso parece-me que as famílias são este lugar onde efetivamente esta experiência poderá ser feita. Acolher o amor de Deus, senti-lo, experimentá-lo, criar condições para que isso aconteça. Então depois, sentindo-se queimados por este amor de Deus, naturalmente ser capaz também de amar Deus com todo o encanto, com todo o entusiasmo e com todas as convicções. Mas depois, sobretudo, saber que o critério que temos para dizer que amamos a Deus está nos nossos irmãos. Os nossos irmãos, naqueles que estão longe, porventura, mas sobretudo nos próximos. E eu faço a experiência do amor de Deus quando amo a minha mulher, quando amo o meu marido, quando amo o meu pai, os meus sogros, as minhas sogras, os meus filhos. É por aí que, efetivamente, passa a experiência de Deus, amor e da caridade. Por isso, que esta escola de famílias, para além de outros temas que vão ser propostos, sirva também para que cada um pense na necessidade e na urgência de fazer da caridade e do amor aquilo que é o essencial. Dizia-me muitas vezes, se não tenho caridade, nada sou. É verdade. É por isso que muitas famílias estão vazias, é por isso que se perde o encanto, porque não há essa caridade. Não há essa caridade de amor a Deus e depois, como consequência natural, de amor uns aos outros. Um abraço para cada um de vós, que esta escola seja útil para todos, útil para as vossas paróquias e, consequentemente, também para a Igreja Diocesana. Aceitai um abraço meu, obrigado pelo tempo que ireis dedicar e que seja útil para vós e para as nossas comunidades. Agradecemos uma vez mais estas palavras de encorajamento do Sr. Dom Jorge. Então agora vamos dar a palavra aos nossos convidados. E então o tema que hoje temos preparado, e que este casal preparou, é a família e a escola online. Para nos ajudarem a refletir, temos o prazer de ter connosco o casal Teresa e Filipe Postiga. São casados há 16 anos, moram na Trofa e têm 3 filhos, de 13, 10 e 3 anos. A Teresa é professora de Educação Física e o Filipe é economista numa companhia de seguros. Desde há vários anos se interessam pelos temas ligados ao mundo da família. São membros do Movimento de Famílias Novas dos Copalares. Nesse âmbito fazem acompanhamento de namorados e integram a equipa organizadora do Caminhar a 2,
curso para casais. Têm também experiência como casal animador de CPM. Recentemente foram nomeados como responsáveis do movimento Famílias Novas Focolares em Portugal. Sendo assim, e nada mais tempo a perder, passo então a palavra à Teresa e ao Filipe. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaríamos de deixar desde já uma palavra de agradecimento ao Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar de Braga pelo convite para estarmos presentes nesta iniciativa. É com muito gosto que aceitamos desde o primeiro momento e esperamos estar à altura de tão honroso convite. Sendo esta iniciativa uma escola e estando nós no papel de professores, há um ponto prévio que gostaríamos de salientar. É que, como perceberam pela apresentação, não somos propriamente especialistas na área da psicologia ou da família. Aquilo que iremos procurar transmitir-vos hoje decorre muito da nossa experiência como família e dos ensinamentos que outros especialistas nos transmitiram e que tivemos o privilégio de aprender. Por outro lado, pretendemos também lançar algumas pistas para a vossa própria reflexão e análise, pelo que, de certa forma, o papel do professor e aluno ficará muito esbatido. O tema de que vamos então falar hoje é a família e a escola online. É um tema que este ano, e devido às circunstâncias que todos vivemos, quase dispensa apresentações. Em meados de março, com a Covid-19 acabada de chegar a Portugal, o Governo impôs um confinamento que nos obrigou a todos a ficar em casa, pais, alunos, professores, etc. Foram dias que, no início, nos trouxeram muitos receios e inseguranças. Não sabíamos como iriam ser, as prateleiras dos supermercados começavam a ficar vazias, havia medo de sair de casa. De certa forma, instalou-se algum pânico. Nenhum de nós estava preparado para este momento. Nenhum de nós suspeitava que isto pudesse vir a acontecer. Lojas fechadas, fábricas fechadas, cafés fechados, estádios fechados, igrejas fechadas. E com tudo isto a acontecer, de um momento para o outro, todas as famílias com filhos em idade escolar se viram obrigadas a lidar com uma escola que se instalou em sua casa através de um computador, tablet ou telemóvel, com tarefas atribuídas por escrito através de uma plataforma, dúvidas esclarecidas por mensagem ou por e-mail. No nosso caso, ficamos os 5 em casa. O Filipe em teletrabalho, eu também em teletrabalho e sendo professora a dar aulas online, os filhos mais velhos no 5º e 7º ano de escolaridade, a seguirem as aulas online e a telescola, e a mais nova, de 3 anos, a brincar e a deambular pela casa. Como fomos então gerindo isto? Logo desde o início, parecia-nos importante conciliar os momentos de trabalho e concentração, que todos precisávamos ter, com momentos de escape mental, como, por exemplo, apanhar ar, jogar videojogos, fazer desporto, etc. Em nossa casa, gostamos de nos organizar e planear as coisas, pois só assim conseguimos conciliar todos os empenhos de pais e filhos. Por outro lado, a criação de rotinas deixa as crianças mais tranquilas e promove a sua autonomia. Sabem o que têm de fazer a seguir e podem ir começando sem ficar sempre à espera da orientação de um adulto. Então, fizemos uma tabela em que programamos para os dias da semana as atividades que os nossos filhos deveriam fazer. De manhã, num primeiro momento, a mais velha tinha aulas online e o rapaz fazia os trabalhos de casa. A meio da manhã, fazíamos um intervalo em que nos juntávamos todos e lanchávamos na nossa varanda. Era um momento de estarmos juntos, de forma mais descontraída, e permitia apanhar sol e ar. Depois, na segunda parte da manhã, mantinham-se as aulas online da nossa filha mais velha, começava a telescola para o rapaz e, a seguir, almoçávamos todos juntos. Durante a tarde, os papéis invertiam-se. O rapaz tinha aulas online e a mais velha ia fazendo as suas tarefas e vendo a telescola. Ao fim da tarde, havia espaço para desporto, televisão, videojogos, leituras, brincadeiras com os irmãos, etc. Aos poucos fomos ainda integrando as aulas de música online, o tempo de estudo de instrumento, a catequese, os encontros com os G3, que são os jovens de movimentos focolares, para falar apenas dos programas dos miúdos. Pelo meio, a mais nova, com 3 anos, ia exigindo sempre muita atenção.
Aprendeu a ir brincando sozinha, mas era inevitável termos de parar o nosso trabalho para lhe darmos atenção e entrar nas brincadeiras dela. Com o tempo, foi desenvolvendo a criatividade dela, criando os seus próprios enredos para as histórias dos seus brinquedos. Na nossa programação, tínhamos também previsto um espaço para desporto em família. Foi uma novidade grande, nunca o tínhamos feito antes, e permitiu momentos muito divertidos. Além dos benefícios na componente física e psíquica, este momento em família permitiu rir juntos, dançar juntos e construir um ambiente descontraído. Relativamente à escola propriamente dita, como já referimos, ninguém estava preparado para isto e os pais viram-se, de repente, com múltiplas tarefas em mãos e todas a acontecerem ao mesmo tempo. No nosso caso, tínhamos de ser educadores de infância, professores do 5º e 7º ano e ainda trabalhar e dar aulas. A escola à distância, nos termos em que foi feita, foi uma solução de recurso, não uma escolha consciente. E isto levantou sérias dificuldades, sobretudo no início. Uma delas, que depois felizmente conseguimos ultrapassar, prendeu-se com o número de equipamentos necessários para a escola online nestas circunstâncias. No entanto, esta foi uma das dificuldades mais sentidas pelas diversas famílias. Outro aspecto difícil foi que os pais, com o conhecimento que tinham, tiveram de ensinar os filhos a utilizar as tecnologias para aprenderem e a utilizarem técnicas para se organizarem e fazerem os trabalhos dentro dos prazos. Para ajudarmos os nossos filhos a gerir os seus trabalhos e tarefas, para além de poderem utilizar a aplicação, que no caso foi o Microsoft Teams, sugerimos terem também uma lista feita por eles próprios, em papel, para poderem sempre visualizar todas as tarefas. A mais velha já tem telemóvel e pode ir acompanhando mais facilmente, mas o rapaz no 5º ano não tem. Foi também necessário ensinar a organizar os ficheiros em pastas, a utilizar o e-mail para entregar os trabalhos, a fazer upload de documentos, de fotografias para entregar aos professores. Como podem imaginar, a nossa sala tornou-se rapidamente num open space de uma equipa bastante multidisciplinar. Na mesa, de um lado, aulas online, do outro, trabalhos de casa, no outro canto ainda ficava o cálculo de risco e as curvas das taxas de juro. Na divisão ao lado, eu dava aulas de educação física. E no espaço circundante, estávamos na creche. Com o passar dos dias, fomos percebendo que durante o dia deveríamos procurar privilegiar a aprendizagem e o acompanhamento dos filhos, bem como as tarefas domésticas, nas quais todos participavam. E depois, à noite, já com mais tranquilidade, havia mais condições para os adultos se concentrarem nos seus trabalhos, eu a preparar as aulas e a gerir as entregas dos trabalhos dos meus alunos e o Filipe a fazer o seu trabalho. Com a escola online, o que fomos sentindo é quase como se estivéssemos também dentro da sala de aulas com os nossos filhos. É um acompanhamento muito próximo que nos é exigido. Em nossa casa, a escola desde sempre esteve presente nas conversas da família. É inevitável ao jantar perguntar como correu o dia e ir percebendo como correu a escola, as várias disciplinas, os professores, os episódios engraçados, os testes, mas também as dificuldades, as possíveis situações de violência, as frustrações, as zangas. Agora era diferente. A escola passou a ser dentro de casa. Íamos acompanhando, momento a momento, o que acontecia. Por isso as conversas passaram a ser outras. Fazíamos o ponto de situação em relação ao andamento e à conclusão dos trabalhos, partilhávamos ideias sobre a concretização dos trabalhos manuais, dos materiais que poderíamos arranjar em casa para os concretizar, etc. Todas estas novas rotinas trouxeram a necessidade de se construírem novos equilíbrios na família. Então, como fomos atingindo o equilíbrio? Na simplicidade do dia-a-dia, sem grandes fórmulas, com uma arte disponível a todos, expressa numa linguagem universal, a arte de amar. Uma arte que Chiara Lubich, fundadora do Movimentos Focolares, desenvolveu de acordo com a sua experiência de vida para vivermos o amor evangélico, aquele que nos leva a experimentar o amor divino no cotidiano da vida familiar. Sendo uma arte, precisa de ir sendo melhorada e aperfeiçoada no dia-a-dia. E aqui recordamos as palavras do Papa São João Paulo II, em maio de 81. O amor divino penetra no humano, dando-lhe uma dimensão nova.
torna-o profundo, puro e generoso. Desenvolve-o no sentido da plenitude, nobilita-o, espiritualiza-o, torna-o pronto também para os sacrifícios e as renúncias, e ao mesmo tempo dá-lhe modo de produzir como fruto a paz e a alegria. Relembramos agora os 6 pontos desta arte de amar, ilustrando-nos com alguns episódios da nossa vida durante este período. O primeiro ponto da arte de amar é ser o primeiro a amar. Para além de tomar a iniciativa, este amor é sempre novo, fresco, criativo, rico de imaginação e nunca é repetitivo, esquemático, desencantado ou aborrecido. Esta capacidade de sermos os primeiros a amar vem do próprio Deus e por isso é indispensável alimentar-nos continuamente do amor de Deus por nós, impregnando-nos dele o mais possível. Nestes tempos em que passamos muitas horas juntos, houve muitas oportunidades para tomar a iniciativa de amar o outro. Para poder dar aulas online, a Teresa precisava de ir para um local da casa mais sossegado, e se possível, onde não existissem interrupções. Em vez de estar à espera que ela me viesse pedir para olhar pelos miúdos ou que fizesse isto ou aquilo em casa, muitas vezes tomava a iniciativa de lhe preparar o material de que ela ia precisar e adiantava-me nas tarefas domésticas ou propunha aos miúdos um programa que evitasse interromper a mãe nesses momentos. O segundo ponto é amar como a si próprio. Significa que devo amar o outro como gostaria que me fizessem a mim. Colocar o outro no centro das atenções ajuda a esquecer-nos de nós próprios, não para nos anularmos, mas por amor ao outro. Amar como a si próprio ajuda-nos a lembrar de dizer mais vezes ao outro obrigado quando ele ou ela faz algo por mim. E também por amor ao outro, procurar fazer bem as várias tarefas. Limpar como o outro gosta que limpe. Cozinhar algo que o outro aprecia. Amar como a si próprio significa escutar, perceber, pedir perdão e perdoar. Durante este período de confinamento, em que na vida da família tudo acontecia ao mesmo tempo e no mesmo espaço, ficou ainda mais explícita a dificuldade de conciliar o trabalho com o tempo a dedicar aos filhos e à família. Mas sentimos também que os nossos filhos ganharam uma maior consciência da importância do trabalho e da carreira, não só como sustento da família, mas também como parte da realização pessoal do pai ou da mãe. Perceberam melhor que quando fazemos bem aquilo que nos compete, seja no trabalho ou na escola, isso nos traz satisfação e realização pessoal. Eu tive a oportunidade de valorizar o trabalho do Filipe como se fosse o meu, e vice-versa. Trabalhando em equipa e procurando compensar o outro, amámo-lo como a nós próprios. Por exemplo, foram muitas as vezes em que o Filipe deixou o seu trabalho para ir apoiar os filhos nas suas tarefas escolares, de modo que eu pudesse continuar com o meu trabalho. Mas da mesma forma, quando ele tinha algum prazo que estava a chegar ao fim, era eu que me encarregava de ir prestar a ajuda que os nossos filhos precisavam. Outro episódio que podemos contar foi que a certa altura, numa aula de educação física da telescola, foi proposto aos alunos fazerem uma dança para a qual precisariam de um par. Ao ver esta necessidade, prontifiquei-me a ir dançar o regadinho com o nosso filho. Ele ficou contente com essa possibilidade. O terceiro ponto da arte de amar é fazer-se um. Esta expressão é muito profunda, pois uma tal atitude exige uma verdadeira atenção ao outro. Exige que eu saia totalmente de mim para entrar no outro. Neste contexto, fazer-se um significa viver o outro, e isso implica um verdadeiro despojamento do eu, porque o outro não sou eu. Quando amo alguém, sou sempre tentado a seguir o próprio eu, o próprio sentir e os próprios desejos, ao passo que o amor cristão exige verdadeiramente o vazio. Exige que se perca tudo para poder colher, guiado pelo Espírito Santo, aquilo que Jesus no outro tem realmente necessidade. Significa compreender os seus problemas, esquecer as minhas preocupações e escutar as suas, vivê-las em conjunto, sem a preocupação de dar uma solução. Fazer-se um significa participar das alegrias e das conquistas do outro. O importante é que o outro sinta que vivemos em cada momento e cada situação juntos. Significa esforçar-me para escutar o outro,
mesmo que não me apeteça, fazendo um profundo silêncio interior para entrar inteiramente no outro. Este esforço de esvaziar-me do meu eu faz com que consigamos abrir-nos ao diálogo, um diálogo que nos enriquece. A nossa filha mais nova, com 3 anos, ia sempre exigindo alguma atenção para as suas brincadeiras. A certa altura, queria muito brincar com bebés e bonecos. Uma das brincadeiras que fazia com ela, várias vezes, era estender uma manta no chão e espalhar os vários bebés e bonecos pela manta. Depois, dávamos a estes alunos o nome dos seus amiguinhos da creche. Eu era auxiliar e ela era a professora. Ela ficava radiante com esta brincadeira e pedia muitas vezes para repetir, o que significava eu largar o trabalho e fazer-me um com ela. O quarto ponto da arte de amar é amar a todos. Uma vez, Chiara Lubich disse a 2 esposos que amar a todos é como a lenha que alimenta o fogo do amor de um casal. Não basta termos este amor apenas na nossa família, temos de amar todos. Caso contrário, com o tempo, este amor fechado no casal poderá vir a extinguir-se. Somos chamados a dilatar o nosso coração e a nossa mente à medida do coração de Jesus e a amar cada próximo com a medida e a profundidade do amor de Deus. Em maio, houve uma alteração significativa na nossa vida. O meu pai tinha tido um AVC em dezembro e tinha ficado internado até fevereiro. Depois foi transferido para uma unidade de cuidados continuados durante 90 dias, o que significa que em inícios de maio estava de volta à casa. O seu estado não lhe permitia ser autónomo e precisava de ajuda para os cuidados do cotidiano. Passei por isso a ir à sua casa todos os dias, ou de manhã ou à tarde, o que implicou uma nova rotina também em nossa casa. Os filhos perceberam que tinham de ser mais autónomos e ter mais responsabilidade nos seus trabalhos, porque a mãe não conseguia compensar totalmente as ausências do pai. Este amor que se alarga trouxe novas exigências na gestão do tempo, dos trabalhos e das tarefas domésticas, mas é reflexo de um amor alargado a todos. O quinto ponto da arte de amar é amar Jesus no próximo. Cada pessoa humana é um Cristo em formação. É esta a nossa vocação, sermos aquilo que Deus pensou ao criar-nos. Esta acaba por ser a nossa realidade mais verdadeira, que se realiza na medida em que correspondemos a este chamamento amando. Neste sentido, ver Jesus no próximo significa ver o próximo no desígnio que Deus tem sobre ele. Vê-lo como Deus o vê, por aquilo que ele é realmente, um filho de Deus, uma pessoa chamada ao paraíso e à vida eterna. Perante isto, é fácil perceber que devo ir para além da pessoa e dar-me conta de ser Jesus que encontro no outro. A beleza do amor evangélico é a possibilidade que temos de reinventar em cada dia este amor. Reinventar este amor perante as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas certezas, a nossa maneira de ser. Recomeçar sempre. É uma ginástica contínua e diária, que tem como trampolim a misericórdia recíproca, isto é, olhar-nos sempre com olhos novos. Amar mesmo quando nos vêm à cabeça tantos julgamentos sobre o outro. Nunca vai mudar, somos tão diferentes. Um dos nossos filhos tem mais dificuldade em gerir o tempo. Faz as coisas de forma mais perfeccionista e devagar. Ao mesmo tempo, tem alguma dificuldade em gerir as prioridades dos trabalhos, começando muitas vezes por fazer as tarefas que foram propostas há menos tempo, o que às vezes significa que vai deixando para trás outras tarefas com prazos de entrega mais curtos. Com esta situação da escola online, olhar com olhos novos para esta dificuldade foi um desafio muito grande. Todos os dias procurávamos olhar com misericórdia, recomeçar, voltar a acreditar e a redefinir as prioridades dos trabalhos. Aos poucos, sentimos que foi aprendendo a gerir um pouco melhor estas questões. O sexto e último ponto da arte de amar é amar o inimigo. Obviamente que no nosso caso, nenhum dos elementos da família é o nosso inimigo no sentido literal da palavra, mas o sentimento poderá revelar-se naquela palavra mais agressiva que nos é dirigida numa discussão ou numa atitude que nos magoa. Também aqui o amor pode prevalecer
deixando que o nosso eu não se escandalize ou dramatize demasiado a situação, tentando compreender profundamente o porquê da atitude do outro e acreditando sempre no amor do outro por nós. A gestão das tarefas da casa é um tema que exige sempre uma grande ginástica para procurarmos ver Jesus no outro. Os nossos filhos já assumiam algumas das tarefas da casa, principalmente na limpeza, arrumando e limpando os seus quartos. No entanto, com o confinamento, tornou-se importante passarem a ter um papel mais interventivo na preparação das refeições, na gestão da louça e na arrumação de todos os espaços, não apenas os seus quartos. Como diminuíram o número de atividades extracurriculares, passamos a dedicar de forma mais sistemática a manhã de sábado à limpeza da casa. Não foi do agrado dos nossos filhos. Desta nossa exigência nasceram alguns conflitos. Procuramos fazer-lhes perceber que não abríamos mão da nossa ideia de que onde todos sujam, todos limpam. E que se nos ajudarmos uns aos outros nestas tarefas, se formos solidários, afinal não custam assim tanto. Aos poucos foram-se habituando a esta rotina, mas houve muitas situações em que foi preciso vê-los como um inimigo a amar, tentando não perder a paciência, mandando repetir aquela tarefa que tinha ficado mal feita, mas sem humilhar, e ao mesmo tempo valorizando o que tinham feito bem. Havia também alguma saturação nos relacionamentos. Às vezes a paciência falhava. Já conhecemos os defeitos dos outros, não somos carinhosos a tratar deles, e esses momentos fizeram também parte da vida das famílias neste período. Mas é também na família que temos a possibilidade de praticar o perdão e aceitar o outro com as suas limitações. Fazemos agora uma breve citação do Papa Francisco, datada de 2015. Não existe a família perfeita, não existem maridos perfeitos, pais perfeitos, nem filhos perfeitos e nem sogras perfeitas. É em casa onde experimentamos o perdão e somos continuamente convidados a perdoar, a deixarmos-nos transformar. Em casa não há lugar para máscaras. Somos aquilo que somos e, de uma forma ou de outra, somos convidados a procurar o melhor para os outros. Terminados os 6 pontos da arte de amar, gostaríamos de responder a mais algumas perguntas nesta nossa reflexão. Uma delas tem a ver com a relação de casal, como é que fica no meio deste turbilhão de tarefas. Gostamos de relembrar uma expressão que aprendemos com especialistas que se referem à relação do casal como o primeiro filho. Dizem eles que quando os esposos se constituem como família, têm, logo a partir desse momento, este primeiro filho para cuidar. E é um filho com direitos iguais aos outros, portanto, deve haver espaço temporal para cuidar dele e para o fazer crescer e evoluir. Portanto, sempre que falamos da relação do casal, estamos a falar deste primeiro filho que os casais têm para cuidar. O amor entre os esposos é o verdadeiro motor da família. Aquilo que os filhos mais precisam é de 2 pais que se amem. Neste período de confinamento, com tantas atividades, trabalhos, como se pode cuidar deste primeiro filho? Tirando tempo para dialogar a 2, aumentando a cumplicidade nos olhares, sendo delicados e carinhosos no tratamento do cônjuge. Muitas vezes isso traduz-se em coisas simples do dia a dia, como tirar um café para o outro, comprar aquele chocolate que ela gosta ou dar aquele abraço no momento certo. Significa também partilhar as expectativas e receios quanto ao futuro, ser o suporte do outro, como numa equipa. Em relação à educação dos filhos, sentimos que é o amor do casal que a faz brotar. É do diálogo entre os pais que surge a educação a transmitir. Por isso é importante que os pais dialoguem para falarem a uma só voz. Nestes tempos, sentimos também muito importante equilibrar a exigência do trabalho com a misericórdia e dar sempre esperança aos filhos para ultrapassarem os obstáculos. Outra pergunta que pode surgir é quando deveremos desligar os equipamentos se estamos privados de outras formas de comunicação com o exterior. No mundo em que vivemos, cada vez é mais difícil desligarmos alguns aparelhos e, sobretudo, desligarmos-nos de alguns aparelhos. As notificações estão sempre a pingar e é muito difícil dizer que não, ignorar. Ainda assim, há alguns princípios que procuramos ter em família
que nos possibilitam ir gerindo esta componente, seja por trabalho, seja pelo consumo das redes sociais. Por exemplo, procuramos que às refeições não haja qualquer equipamento eletrónico, para ninguém, nem mesmo aquela chamada do pai ou da mãe. Outro princípio é de não ter equipamentos no quarto, televisão, computador, tablet ou telemóveis, para permitir um descanso mais eficaz. Podemos também perguntar-nos se, perante todos estes desafios, ainda existe esperança para a família. Acreditamos plenamente que sim. Sentimos que a família é o porto de abrigo onde nos refugiamos e de onde saímos para o exterior. A esperança cultiva-se com a crença no futuro. Isto significa sermos verdadeiros e coerentes nas mensagens que transmitimos, mas ao mesmo tempo temos a consciência que poderemos ultrapassar as adversidades. Até mesmo o uso da máscara é um sinal de reciprocidade e de esperança. Usamos a máscara para protegermos os outros, não tanto a nós. Este é um sinal de que, apesar de tudo, há esperança para a humanidade. Estes tempos de confinamento trouxeram-nos menos contacto com a família alargada, menos contacto com os amigos, mas não nos podem impedir de continuarmos a amar. Temos de procurar ser criativos e usar os recursos disponíveis. Por exemplo, a certo ponto, percebemos que os nossos filhos iam tendo alguns momentos de maior tristeza, saudade dos amigos, etc. Foram motivo para os incentivarmos a escreverem, a telefonarem, a usar o computador sem ser para a escola. Houve também uma vez em que dissemos aos 2 mais velhos para fazerem um desenho sobre o confinamento. Tinham de identificar 3 coisas positivas desta situação. Ficámos muito surpreendidos com aquilo que desenharam e escreveram. A mais velha escreveu ler com a irmã mais nova, dançar com o irmão e o nascimento da prima. Por sua vez, o rapaz indicou jogar com a irmã mais velha, brincar com a irmã mais nova e ler livros de que já não se lembrava. Surpreendeu-nos que aquilo que eles mais achavam positivo eram os momentos passados em família e particularmente com os irmãos. Isto fez-nos refletir que, apesar de tudo, a família é sempre aquele porto de abrigo onde sempre voltamos. Terminamos este tema com uma citação do Papa Francisco, na encíclica A Alegria do Amor. Na vida familiar é preciso cultivar esta força do amor, que permite lutar contra o mal que a ameaça. O amor não se deixa dominar pelo ressentimento, o desprezo das pessoas, o desejo de se lamentar ou vingar de alguma coisa. O ideal cristão, nomeadamente na família, é amor, que apesar de tudo, não desiste. Esperamos que este tema vos seja útil. Obrigado. Obrigada. Até breve. Obrigada, Teresa e Filipe. Além do útil, é muito prático e os pontos de arte da MAD são um desafio para cada família. Sendo assim, continuamos a dar os pós para a proposta que tenho a seguir para apresentar. Ok. Conseguiram acompanhar bem o vídeo, não é? Muito bem. Fantástico, ainda bem. Ainda bem. Então, já que estamos numa escola ou numa telescola, agora tínhamos um pequeno exercício, uma coisa muito simples, que convidávamos a pegarem numa folha de papel e numa caneta, se possível. 2, é uma para uma, cada um. Se estiverem em casal, é uma para cada elemento. Damos um minutinho, porque não tínhamos previsto este material, portanto, pode haver quem tenha que ir buscar. Não vocês estão bem. Já está. Muito bem. Então, conseguem ouvir-nos?
Sim, sim. Conseguimos. Obrigada. Obrigado. E mais ainda para aumentar um pouco mais. E mais. O PowerPoint. Não, só Não, assim. é. Assim não ajuda, pois não? Não, Não, vai aumentando. tens ali os. Tá bom. Então, o desafio. Isso aqui, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se conseguimos mais. Ah, Assim conseguem ver? Então, Ok. Então, o desafio é pegar na folha que tem e desenhar uma cruz, ok? Então, uma cruz, um eixo vertical, não é? E um eixo horizontal. muito bem. Pode ficar um bocadinho torta, não há problema. Ninguém vai avaliar nada. Os professores hoje não avaliam. E então agora, em cada um destes 4 quadrados, o objetivo é termos 5 minutos agora para individualmente identificarmos aqui 4 pontos. O primeiro é este agradecer. O que é que tenho a agradecer do que vivi em família e também especificamente com o meu marido ou a minha esposa durante este tempo de confinamento? O que tenho a pedir perdão nesta mesma situação? Quais são as forças da família que identifico? Quais foram as forças da família durante estes tempos? E quais poderão ser os aspectos a melhorar também na nossa família? Portanto, agora individualmente, 5 minutinhos. Vamos, se calhar, tentar ampliar um bocadinho. Não dá. Fica muito... Ok? Então. Pronto. Está a contar.
Entretanto, o tempo está a acabar, faltam só 30 segundos. Alguns ainda estão muito compenetrados, em grande reflexão. Vamos continuar, está bem? Depois também se poderá aproveitar para continuar, já depois desta escolinha. Então, o próximo passo desta pequenina dinâmica A2 seria agora confrontarem portanto, as respostas que deram, não é? E conversar um bocadinho sobre isso. Pronto. Mais uma vez, vamos ter 5 minutos para isso. Para uns poderá ser de mais, para outros poderá ser de menos. Como dizia, pronto, aqueles que assim entenderem poderão continuar a conversa depois, está bem? Mas agora 5 minutinhos a contar novamente.
Só para avisar que faltam 30 segundos, mas aqui na chamada, portanto, depois podem continuar o diálogo À vontade. offline, mas on live. Ok? Portanto, o nosso tempo acabou de dinâmica e, portanto, se não estou em erro, agora teríamos um momento mais aberto com todos, em que, pronto, nós tentaremos responder algumas perguntas ou dúvidas que alguém tenha, ou também algum comentário sobre o testemunho ou alguma coisa sobre esta dinâmica que queiram partilhar. Portanto, temos um momento agora mais aberto, que estamos aqui disponíveis. Agora passamos o microfone pela sala. É isso. A imensa que nunca mais acaba, para, pronto, como o Filipe disse, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, sintam-se à vontade de fazer. Eu tenho que começar primeiro. Então, sou eu. Vou falar algumas palavras. Sou a irmã Teresa, vamos dizer. Então, o que a irmã está a fazer aqui nessa reunião? Mas gostei. Sempre aqui pertence à congregação Serva Franciscana de Nossa Senhora das Graças. E eu tenho convidado os pais dos nossos meninos aqui no colégio para participar. Primeiro começo a agradeço muito o Filipe e a esposa desse interessante tema que abordaram aqui, que é muito muito propriamente nessa situação que estamos a viver, que é muito indicado. Pronto, agradeço-vos por essa a dedicação, disponibilidade da vossa parte. E o tema foi mesmo interessante também, agradeço muito. E espero que os pais, os nossos familiares, os pais, os esposos que estão a participar, aproveitem. Eu tenho incentivado os pais para participar. Não sei se tem algum pai do Colégio Nossa Senhora das Graças que inscreveu, e vou continuar também, como nós não temos essa possibilidade de reunir aqui no colégio alguma formação para os pais, e vou integrar essa dinâmica e essa formação dos pais, a escola da família, nas nossas atividades. Vou tentar outra vez incentivar, motivar os pais dos nossos amigos, os nossos meninos a participar. Agradeço muito dessa iniciativa e agradeço a Filipe, outra vez, a Diocese, todo o departamento que estão a trabalhar nessa dimensão. Então, muito obrigada pela essa oportunidade e essa disponibilidade da vossa parte, agradeço. E a pergunta, eu não tenho muita pergunta, mas nisso, a pergunta, essa dinâmica que vocês fizeram foi, nunca pensei mesmo nesse aspecto agora, e agradeço. Algumas coisas que nós nunca passou na nossa cabeça, mas é uma realidade que podemos partilhar com os outros. Agradecer, olha, a família que temos, por exemplo, estou a dar exemplo que eu escrevi também na nossa comunidade, é uma partilha que temos, é uma família para mim, a congregação. Agradecer o dom de cada um na nossa família, na minha congregação, a força dessa família também, pedir perdão, o diálogo às vezes não é tão bom, e a compreensão, isso pode ser também, nós podemos pedir perdão, às vezes nós distraímos e
Não é? E a força da família é a oração, é a união, é o diálogo, a vida fraterna, podemos dizer, a amizade, a relação que vocês também falaram. E aspecto a melhorar, pronto, é sempre essa, apostar no diálogo, que é muito importante. Quando não há diálogo na família, seja onde é que for, as coisas não progridem, não avançam. Por isso, agradeço essa oportunidade. Muito obrigada, para não prolongar. Obrigada. Obrigado. Só acrescentar que esta dinâmica também lembra aquilo que o Papa Francisco disse, ou costuma dizer também, e que muitas vezes é repetido aos noivos quando casam, não é? Que aquelas 3 palavras fundamentais na vida da família, que é o por favor, o obrigado e o desculpa. E isto é sempre um exercício útil para se fazer, porque temos sempre coisas para agradecer, sempre coisas para pedir perdão, às vezes mais umas do que outras. Bom, boa tarde. Boa tarde. E a Teresa e a todos os participantes aqui nesta palestra. Então, eu queria agradecer, desde mais, e também já um dos motivos lá desta cruz era o agradecimento, agradecer o facto de vocês terem partilhado a vossa vida, tanto as vossas experiências como casal, como pais, e, portanto, é um testemunho muito válido, muito útil nos tempos que estamos a viver. Sinto que, pronto, eu faço parte, eu e a minha esposa fazemos parte do movimento das equipas Nossa Senhora, do setor de Guimarães, e tal como disse a irmã, também fiz o apelo a outros casais que, portanto, pertencem ao movimento para participarem. Penso que um ou outro estará a participar. Portanto, isto é uma coisa mais útil e, portanto, eu também vou partilhar um bocadinho que eu pus o dom da vida, agradecer a minha família, os amigos, o trabalho, pedir perdão quando a minha esposa fala e eu não a ouço. Ela diz muitas vezes, tu não me ouves, que eu estou a falar para ti, faço conta que não ouves nada, pelo comodismo, pelo orgulho e todas as minhas faltas, que também devem ser muitas. As forças da família são muito importantes e, portanto, eu realçava aqui a união, a paz, o amor, o diálogo e a partilha e todo o apoio que a gente encontra, tanto na esposa como nos filhos. Portanto, a gente, para às vezes estar aqui num movimento ou para dar catequese, precisamos também do apoio da retaguarda, portanto, no caso da família e dos filhos. Aspectos a melhorar, temos que melhorar muitas vezes a paciência, quebrar os amuros, estar mais atento ao nosso próximo, que neste caso pode ser a esposa, os filhos, os pais, vizinhos e toda a comunidade. E também aproveito para fazer um apelo, e pegando também na liturgia de hoje, muitos são os convidados, mas os escolhidos são poucos. Portanto, vamos também incentivar outros casais a participar nestas atividades que são de todos e para bem de todos. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Muito obrigada. Filipe e Teresa, veio-me uma pergunta que vos vou fazer. Quando vocês falaram, quando vos apresentamos não só a vossa família, mas toda aquela envolvência que vocês têm também, quer no movimento escolar, através de famílias novas. Como é que vocês, neste período de teletrabalho, telescola, confinamento, ainda conseguem sair da vossa família
para estar presente noutras situações, noutros eventos. É uma boa pergunta. Assim, se calhar numa primeira fase, não sei o que outros casais poderão ter sentido, mas ali, sobretudo março e abril, foram meses em que realmente o confinamento foi muito forte, não é? E, portanto, as atividades fora quebraram, não é? Porque foi dada uma predominância maior à família restrita, não é? Ao núcleo familiar. E, portanto, esses empenhos, quer dizer, durante uma parte do tempo ficaram um bocadinho suspensos, não é? Estão agora a ser todos retomados aos poucos, não é? Agora, eu acho que é um bocadinho... A resposta não é fácil, não é? Porque, obviamente, que o dia só tem 24 horas e nós só podemos fazer uma coisa de cada vez, não é? E, portanto, não conseguimos estar em 2 sítios ao mesmo tempo, nem mesmo com a internet se consegue fazer isso, nem mesmo nas reuniões virtuais se consegue. E, portanto, obviamente que quando estamos mais virados para fora como casal, a família dentro ressente-se, não é? Quer dizer, não há fórmulas mágicas, não é? Temos é que o trabalho que fazemos é de procurar estar atentos aos sinais, não é? Perceber quantos zooms é que já estão nesta semana ou quantas ligações é que já estão esta semana, porque senão os miúdos vão logo ressentir, não é? Tipo, onde é que andam os pais? Onde é que eles andam? Porque a parte mais difícil de gerir, olha, até foi um dos aspectos, nós fizemos a dinâmica também agora, um dos aspectos que pusemos aqui a melhorar é o descanso, porque é o que fica sempre para trás, no meio do trabalho, no meio dos filhos, no meio deste exterior, é aquilo que às vezes fica um bocadinho para trás. Agora, acho que, apesar de nos sair um bocadinho do corpo, digamos assim, nós sentimos, ou pelo menos eu sinto, que aquilo que damos é sempre menos do que aquilo que recebemos nestas atividades. Ou seja, por nos doarmos, aquilo que depois recebemos de feedback, de graças, de bênçãos, é muito mais do que aquilo que damos. Portanto, nem que seja só um bocadinho, todo o amor que a gente dá é sempre super compensado depois, mais à frente. E, portanto, acho que é isso que nos motiva a ter essa abertura. Respondendo também, isto foi a resposta mais filosófica, agora vem a mais prática. Nós dizíamos, quando dizemos que gostamos de nos organizar, é uma das formas de encaixarmos tudo, não é? O facto de programarmos, pensarmos nas coisas que, no tempo que precisamos dedicar a cada coisa para a fazer bem, seja no trabalho, seja aos cuidados dos filhos, seja nestes empenhos de movimento, seja a catequese dos nossos filhos, enfim, nas várias. Tudo isso, de facto, requer tempo. Pronto, não vou dizer que às vezes é uma ginástica difícil, não é? Nós temos alguns princípios orientadores. Um deles é o primeiro convite a ser aceito é aquele que fica. Isto é, quando há sobreposições de programas, ao que já tínhamos respondido que sim, mantém-se. Seja dos filhos, seja dos pais, porque às vezes, não é, sobrepõem-se atividades deles com as nossas, por exemplo. E tirando as situações excepcionalíssimas, mesmo, é assim. O primeiro encontro que soubemos que ia haver era por exemplo, imaginem, uma atividade da catequese e nós comprometemos a ir, é aí que estaremos, nem que depois nos tenham feito o convite para uma outra coisa que era super interessante e gostaríamos muito de estar presentes. Mas, quer dizer, depois quando começamos a querer mesmo meter tudo não conseguimos, não é? Portanto, esse é um dos princípios. Outro princípio, em termos de toda a família, nós pelo menos uma vez por ano pomos em cima da mesa todos os empenhos de toda a família, nós como casal, porque apesar de tudo somos adultos responsáveis que têm que pensar como gerir isto tudo, não é? Pronto. E pomos em cima da mesa, são as aulas de música dos meninos, é o desporto, que agora fica um bocadinho para trás por todas as restrições que sabemos,
São os empenhos no movimento, são os empenhos na paróquia, os nossos próprios trabalhos, etc. E perceber se conseguimos realmente juntar isto tudo. E se não, temos que fazer escolhas. E, mais uma vez, conversando, dialogando, umas coisas ficam, outras eventualmente saem, mas depois as que ficam empenhamos, efetivamente. É para dar, e é para dar tudo. Para dar a nossa vida, é para fazer as coisas com o máximo de amor que pudermos, e como dizia o Filipe, de facto nós recebemos muito mais, muitas vezes, do que aquilo que damos. Por isso continuamos sempre a dizer, geralmente, a dizer que sim quando nos convidam, porque é um tesouro que nós tentamos partilhar, mas que acabamos por colher, não é? Mais do que... Pronto, não sei se há mais algumas... Acho que... Isso, não sei se a resposta agradou. Também estão vários casais, também não sei se querem contar alguma coisa sobre confinamento, sobre, não sei, podem... É um momento aberto, não é? Digo. Teresa e Filipe, parece que não temos mais ninguém a querer participar. Então também foi tão clara, tão prática, tão concreta, que agora há que realmente assimilar ainda mais e colocarmos cada um das nossas famílias em prática, não é? Realmente este desafio destes 6 pontos da Arte Amar também é um desafio muito grande, é um desafio muito bonito, não é? Penso que também teremos a oportunidade de esta reunião está a ser gravada, depois com o Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Braga. Penso que este encontro, este momento, vai ser disponibilizado nas plataformas digitais que a Diocese tem. Por isso, pois, se realmente conseguirmos que a gravação, enfim, correr bem, não é? Será uma oportunidade de recuperar e voltar a ouvir, caso ainda queiram. Também, se dos presentes alguém pensar ou gostar de fazer uma pergunta mais pessoal à Teresa e ao Filipe, podem fazê-lo através do mail do Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar, e depois nós fazemos chegar ao Filipe e à Teresa, que responderão diretamente à pessoa. E também pode ser interessante, se também acharem bem, se deixar as vossas impressões. Também para nós é muito bom receber o feedback da vossa parte. Um encontro assim como hoje que estamos a realizar, é a primeira vez que estamos a fazer. Claro que há muita coisa que poderá não ter sido bem. Assim, de uma forma geral, parece-nos que está a correr bem. Mas, se alguma coisa que falha, mas também é importante, devemos melhorar. Portanto, é muito bom que também deem o vosso feedback relativamente, enfim, ao encontro, à temática e até propostas de outras temáticas, apesar de termos já para esta escola, para este ano, já termos definidas as quatro sessões. Por isso, é sempre tudo bem-vindo. Todos têm o e-mail do departamento e poderão enviar todas estas impressões, sugestões para o e-mail. Agora,
passamos à fase já quase da conclusão, mas não queríamos despedir-nos antes de ouvirmos novamente uma canção cantada pela Sona, que deve já estar em aposto. Ora, vamos lá isso. Como é muito conhecida, podem acompanhar-me sem micro, mas podem acompanhar, senão é muito feedback. Maravilhas fez em mim, minha alma canta de gozo, pois a minha pequenez se detiveram seus olhos e o Santo e Poderoso espera hoje por meu sim. Minha alma canta de gozo, maravilhas fez em mim. Maravilhas fez em mim, da alma brota meu canto, o Senhor me amou, mas que aos lírios do campo e por seu Espírito Santo Ele habita hoje em mim, que não pare nunca este canto, maravilhas fez em mim, que não pare nunca este canto, maravilhas fez em mim. Obrigada, Sona. E então chegamos ao momento de nos despedirmos. Foi 1h30 muito bem passada com todos. Agradecemos a presença de cada um. Agradecemos em especial à Teresa e ao Filipe pelo dom que foram para todos nós esta tarde. E agradecemos também, de uma forma especial, a todos os que tornaram possível este momento. Estas coisas parecem simples, mas dão muitas horas de trabalho e agradecemos o empenho de cada um. E marcamos um novo encontro, uma nova aula desta escola, que será no dia 6 de dezembro. E o tema, assim ficam já a pensar no tema, que será Família na Expectativa com Esperança. Neste tempo em que vivemos sempre em alguma expectativa, o que vai acontecer, nós devemos viver esta expectativa sempre com esperança e vamos tratar esse tema no próximo encontro, dia 6 de dezembro. Até lá, muito obrigada a todos. Até lá, boa tarde. Boa tarde.